Ou então, pessoal, os projetos vão ser em grupo, né? Eu vou colocar no máximo de trios aí, né? Duplas ou trios, e ele consiste em vocês realmente fazerem algo que seja funcional, assim, e eles vão permitir que vocês busquem o conhecimento e, através dele, vocês vão tentar estudar o que for necessário para cumprir esse projeto, né? Então, ele não é um projeto que o professor, igual o laboratório, professor, vem cá, ajuda aqui, hoje eu coloco e tal. Vocês vão se reunir em grupo, vão pensar no que vão fazer, né? E claro, pode tirar dúvida com o professor, claro, com certeza, né? Mas a ideia é que vocês sejam mais proativos nesse projeto, tá bom? Então, esse primeiro projeto é o seguinte, ó. Ele é um sensor de temperatura com mostrador no multímetro. Mais para frente do curso, vocês vão aprender a usar um display que pode mostrar algum número, tipo uma temperatura, alguma mensagem, assim, mas é algo mais avançado, né? Nesse momento, como vocês estão começando o curso ainda, esse projeto é algo simples, mas que vai ser interessante para ter uma ideia do que vem por aí, né? Então, a ideia é que vocês usem o sensor de temperatura. O que são sensores de temperatura? São dispositivos que transformam a temperatura que ele mede numa tensão ou numa corrente elétrica. Então, imagina, você tem um dispositivo igual o resistor lá, um dispositivo com mais terminais, às vezes, né, que vai, a partir da temperatura, se hoje está 30 graus, ele vai dar tantos volts. Se vai dar 25 graus, vai dar outra tensão de saída, né? É um exemplo, mas tem vários tipos, né? Aqui no arquivo que eu vou colocar no AVA, eu explico um pouco sobre os sensores de temperatura, quais são os tipos de sensores de temperatura que existem, termostatos, os detectores de temperatura do tipo resistivo, então é apenas um resistor que altera a resistência de acordo com a temperatura, né? Termopares, bastante utilizados aí, quem trabalha na indústria já, os termistores, que são bem simplesinhos, olha o desenho dele aqui, ó. Esse a gente tem no laboratório, tudo lá, bom? Que vai dar para usar. Vocês vão ter que estudar esses componentes, né? Escolher qual que você vai usar, para poder fazer um circuito, projetar um circuito que vai conseguir, a partir da temperatura, medir com um multímetro. Então, um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma saída de temperatura desse cara aqui. Você vai estudar como que é a curva ou a reta de temperatura e tensão dele, certo? O que eu quero que você faça? Se a temperatura dele vai ser em 30 graus, eu gostaria que mostrasse lá no multímetro ou 30 ou 3 pontos alguma coisa, para que você consiga associar a tensão que o multímetro está medindo à temperatura, sem uma conversão direta. Tá, professor, eu projetei o meu aqui, é um exemplo, se vocês vão projetar, tá? Eu projetei o meu aqui, para quando ele dá 20 graus, a saída aqui do circuito vai dar 2 volts, 2.0. Quando der 25 graus, a saída do circuito vai dar 2.5 volts. De forma que se eu botar um multímetro lá, vai ficar mostrando uma medida que me remete diretamente à temperatura. Um exemplo disso, o que eu indico para utilizar é esse sensor aqui, ó. É o AD590. Esse é o código dele, ele tem um código, né? O AD590, ele é um sensor que faz o seguinte: a corrente, se alimenta ele como manda o manual, tem o link do manual aqui em inglês, mas tem hoje em dia tem Google Tradutor, tudo, né? A corrente que ele fornece de saída em microamperes é a temperatura em Kelvin. Já viram essa escala Kelvin de temperatura? 0 Kelvin seria o zero absoluto, né? Menos 273 graus, né? Então você faz a conversão. Então, por exemplo, quando ele estivesse no zero absoluto, a saída de corrente dele seria 0. 0 graus, eu acho que é direta a conversão, é 273 Kelvin, eu acho que é isso. Então, se fosse um gelo, a corrente de saída dele seria 273 microamperes. E aí, a partir disso, você vai gerar um circuito, tipo um divisor de tensão, que eu vou explicar, alguma coisa assim, um resistor,
para que a queda de tensão dê algo parecido com isso aí. Ou a corrente que você vai mostrar no multímetro, vocês que vão projetar, vai ser tem que usar um pouco de criatividade, tá? Então, basicamente é isso, sim. Esse circuito, vocês vão poder escolher, mais uma vez, escolher qual o sensor que vão utilizar, o circuito que vão utilizar, pode pesquisar no Google, etc. E como entrega, né, você vai ter que me entregar projeto, a simulação e a montagem. Vai ter que montar o circuito funcionando mesmo no laboratório. Eu vou deixar uns dias para isso mais para frente, tá? De um circuito que, como eu falei, meça a temperatura de um corpo por contato, né, ou líquido, e tem alguns desses que você pode colocar dentro da água ali, né, pode colocar dentro do líquido, né, não são todos. Ou a temperatura ambiente, e converte o resultado com um valor de tensão corrente que possa ser mostrado diretamente no multímetro, como eu comentei. E um relatório explicando aí o projeto que você fez e as ideias que estão envolvidas ali, a matemática, né, a memória de cálculo, né, envolvida no seu circuito. Alguma dúvida? Beleza. Os materiais têm. Então, a maioria tem sensores. É bom você olhar semana que vem qual sensor que tem aqui. Professor, eu pensei nesse sensor, você pode olhar se tem, aí eu olho. Entendeu? E se não tiver? A gente dá um jeito, Geralmente esses sensores custam alguns centavos. Ou alguns reais, entendeu? A não ser que seja um sensor muito robusto, um termopara, uma coisa mais cara, assim, existem mais caros, né? Mas a maioria desses pequenininhos componentes de circuito, R$1, R$2. Tem umas eletrônicas, em Vitória tem a Gorsa, tem várias FAE, né? Várias lojas aqui na capital mesmo que de eletrônica. E na internet você acha facilmente, né? Facilmente. Mas aqui temos muitos, então você me fala qual você quer usar que eu procuro ali, tá? Beleza? Vou parar minha gravação então, gente. Vou começar a gravar todas as aulas agora.